Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina plataforma de ingestão e análise de dados. Olá, pessoal. O professor Júlio César Estrela usa óculos de grau de armação quadrada, camisa polo verde, calça preta e sapatos marrons. Depois de discutirmos sobre alguns middlewares, né, em especial o Open Remote, o Open Hub e também o Dojo e o Home Assistant, nós vamos fazer algumas descrições, né, nas aulas dessa semana sobre plataformas para lidar com dados, dispositivos de internet das coisas, né, das quais geram dados, né, e plataformas essas também que permitem manipular esses dados gerados, né. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula, AWS IoT. Plataformas no contextos nativos de ambientes de nuvem, né, que é o caso aí da AWS IoT, Azure IoT e Google Cloud IoT. Tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a AWS IoT e vocês vão verificar que a grande vantagem desse ambiente, né, é a capacidade de aquisição de dados, né, e a escala, né. Então, embora nós não devemos abordar a instalação e configuração desses ambientes na Amazon, né, e na Azure, no Google também, eu vou descrever as funcionalidades dessas plataformas, né, que também são bastante importantes para o contexto. Tá? Então, um aspecto interessante, né, é que no caso do Open Remote, por exemplo, do Home Assistant, por exemplo, né, há uma limitação a execução do Home Assistant, por exemplo, um container Docker, né, na Azure, por exemplo, na Amazon, né, na GCP, porque o Home Assistant ele preconiza que ele precisa estar num ambiente em que estão os dispositivos para ter uma interação adequada. Né. Há a possibilidade de fazer esses dispositivos se conectarem a uma VLAN, por exemplo, da Amazon, né, ou da Azure, e permitir a conexão, embora eu não tenha feito esse teste, mas acredito ser possível. Tá? Então, em função dessas limitações, a gente vai acabar não vendo isso num ambiente de nuvem. Né? Quer dizer, essas soluções que envolvem a comunicação direta com dispositivos, no caso aí, essas soluções que eu apresentei, né? Ou, em particular o Open Remote. Mas eu vou descrever as características e umas centenas de funcionalidades que existem, né, para lidar com dados e dispositivos nesses ambientes. Então eu vou falar um pouco da visão geral, né, dos serviços de IoT oferecidos e de alguns recursos, no caso específico da Amazon Web Services. Tá? No slide seguinte, o título, roteiro e tópicos organizados em retângulos vermelhos e azuis. Introdução, visão geral, serviços de IoT, recursos. Bom, a gente sabe que o objetivo da internet das coisas é conectar coisas à internet, né? Os dispositivos, aí é uma decisão da organização, do desenvolvedor, do usuário, né? Expor ou não esses dados na internet, né? Os dados, os coletados, né? Uma vez que você contrata um serviço desses, de alguma forma, alguma coleta dos dados a plataforma vai fazer, tá? Então ninguém está livre disso, né? Uma vez que essas plataformas são contratadas, né? Se você contrata um recurso como serviço, né? Se você não quer expor os seus dados, os dados da organização, né? Os dados do dispositivo da sua organização, é fundamental que você desenvolva a solução num ambiente local, né, e utilize a nuvem, por exemplo, como um mecanismo de backup desses dados. Tá? Então, é o que acontece em algumas situações. Há uma estimativa, isso é uma estimativa, né, de mais ou menos 75 bilhões de dispositivos conectados em 2025 ao redor do mundo. Tá? É muito dispositivo. Tá? Então, a tecnologia de transição de dados precisa acompanhar esse crescimento, as tecnologias de comunicação. Né? E aí, um ambiente de cloud, né, ele se adequa muito bem a esse contexto por conta da escala, né, de conectividade, de processamento, de armazenamento, né, de análise, inclusive, de dados gerados desses dispositivos. Tá? Esses dados, de modo geral, precisam ser processados, precisam ser armazenados, né, e recuperações serem feitas com base nas análises. Né. Então, a IoT tem um papel fundamental,
né, importante para obter essas informações. Tá? Boa parte desses ambientes de nuvem para IoT, né, começam a ensinar o uso da plataforma voltada para esse tema, né, permitindo que nós consigamos interagir com o ambiente deles, né, por meio de sensores virtuais. Tá? Então, você desenvolve um código cliente, se conecta à nuvem da Amazon e acessa um dispositivo virtual como se fosse um sensor que propaga informação em uma determinada frequência, uma determinada estrutura de dados, enfim. Então, é uma forma de simular a aquisição dos dados ali e a recepção dos dados desses sensores também. Tá? Não se aproxima muito, né, de uma solução real, né, que você tem um dispositivo acoplado, você precisa estabelecer comunicação com ele, né, copiar os dados, enfim. Né. Mas do ponto de vista de ensino, é interessante, né, então, verificar que a troca de informações entre uma aplicação cliente e um dispositivo de IoT difere bastante da comunicação de uma aplicação cliente, browser, com acesso a um servidor web, por exemplo, o sistema de compra de qualquer produto numa plataforma de comércio eletrônico. Né? Embora os protocolos possam ser padronizados, né? Possa ter um protocolo padrão sendo utilizado como HTTP. Tá? Mas há essas diferenças sutis. Bom, por isso que é necessário modificar o que já foi construído para gerar experiências do cliente, né, que evoluem. Né? Então, há modificações necessárias nessas plataformas, né? Então nem tudo que foi desenvolvido para a web funciona adequadamente para um ambiente de IoT, né? E não à toa que esses grandes provedores de serviço, né, de nuvem têm desenvolvido soluções que se adequam às necessidades dos ambientes de internet das coisas. Tá? Com protocolos padronizados, com componentes padronizados inclusive. Tá? Slide Introdução com as informações. O objetivo da IoT é conectar coisas à internet. Dispositivos podem ou não ser expostos na internet. Estimativa de 75 bilhões de dispositivos até 2025. Muitos dados gerados que precisam ser enviados, processados e armazenados. A IoT desempenha um papel importante na obtenção de informações. É por isso que é necessário modificar o que já foi construído para gerar experiências do cliente que evoluem. Então, no caso da Amazon, nós temos aqui, né, da Azure IoT, né, ela apresenta mecanismos para lidar com eventos, para lidar com análise de dados, né, então é uma arquitetura que a gente chama de guarda-chuva, né, que agrega muitas funcionalidades, né. O professor avança um slide com o título Visão Geral e um diagrama relacionado ao AWS IoT. Ele está organizado em um círculo dividido em 3 partes. Data Services, destacado em roxo, está localizado no topo com o ícone de um gráfico de linhas. Device Software, destacado em vermelho, está à direita com o ícone de um notebook, um celular e uma engrenagem. Control Services, destacado em amarelo, está à esquerda com o ícone de um escudo com 2 setas horizontais, uma abaixo da outra. A seta de cima aponta para a direita e a de baixo para a esquerda. No centro do círculo, um globo amarelo envolto por linhas e pequenos círculos conectados. Legenda: Inteligência Y resultados. E confesso para vocês que fica, às vezes, é muito difícil explorar tudo isso, né, nesse ambiente. Né? Primeiro, é preciso ter uma conta registrada. Né? Segundo, é preciso ter créditos disponíveis para explorar o universo desses ambientes. Né? Então, seria bastante interessante se todos nós tivessem espaço disponível nesses ambientes, tá? Para fazer as configurações, os ajustes e interagir diretamente com esses ambientes, o que não vai ser possível, particularmente nessa disciplina, tá? Embora eu esteja aqui apresentando as características principais, tá? No diagrama, cada um dos ícones presentes no círculo está conectado por tópicos acompanhados de outras figuras. No canto superior esquerdo, informações relacionadas do Data Services. AWS IoT Events, representado por um ícone de diagrama. AWS IoT Sitewise, um círculo grande conectado por 3 círculos menores. AWS IoT Analytics, um círculo grande sobreposto por linhas conectadas a círculos menores.
No canto inferior esquerdo, informações relacionadas ao Control Services, AWS IoT Things Graph, ícones de engrenagens, AWS IoT Device Management, hexágono com 3 círculos intersectados no centro, AWS IoT Device Defender, um escudo, AWS IoT Core, uma nuvem. À direita inferior, informações relacionadas ao device software, AWS IoT Greengrass, ícone de arco e flecha, Amazon FreeRTOS, um microchip, AWS IoT Device SDK, símbolo estilizado de conexão de dispositivos, forma circular com linhas e círculos menores conectados ao centro. AWS IoT Device Tester, forma circular com linhas e círculos menores conectados ao centro. Então você pode, inclusive, criar uma conta nesse ambiente, né? E começar com uma série de materiais que a própria Amazon, né, assim como a Azure e a GCP, disponibilizam para vocês começarem no ambiente. Lembre-se, portanto, que é preciso ter uma assinatura válida e um cartão de crédito vinculado. Tá? Então, lidar com aplicações que envolvem grafos, né, um ambiente para fazer gerenciamento de dispositivos, né, um ambiente para lidar com a questão da segurança, né, um componente, né, o núcleo da IoT da AWS, né, nós comentamos sobre sistema operacional em tempo real, né, na disciplina de protocolo de comunicação IoT, com 380, e eu tenho feito referência a essa disciplina, né, que é importante e relevante que vocês possam revisitar alguns conteúdos dela, inclusive, né, que corroboram para o desenvolvimento dessa disciplina em particular aqui, né. Eles têm uma versão do FreeRTOS, né, que é customizada para o ambiente da Amazon, né. Então, você consegue acoplar sensores, né, a esse ambiente, né. A gente consegue usar esse sistema operacional com sensores virtuais acoplado ao FreeRTOS para simular ambientes, enfim, tá? Tem um kit de desenvolvimento da AWS, né? E também plataformas. Veja como que a solução de IoT do ponto de vista de software ela é bastante grande, né? Do ponto de vista de coisas que podem ser testadas, né? Então, testar dispositivo, testar acesso ao dispositivo, testar o código embarcado no dispositivo, testar a propagação de dados, né? Testar a troca de mensagens entre os componentes, né? Enfim. Então, até uma solução voltada para teste de software, teste de soluções, tá? O que é fundamental para a gente aqui diante desses produtos, né, que a Amazon oferece, né, é basicamente a parte de análise, né? Então você pode se utilizar das ferramentas ali disponíveis para fazer análise dos dados, tá? E fazer o controle de praticamente tudo, né? Mas veja que soluções que não usam nativamente essa infraestrutura também são suscetíveis a nós fazermos análise também, que é o que acontece no caso aí, como a gente viu na aula, nas aulas das semanas anteriores, né? Os middlewares, né? Estudados na disciplina, tá? Lógico, não considerando a escala, né? Mas que também pode ser implantado nesses ambientes, não usando essas ferramentas exclusivas, esses produtos, mas pode ser implantados nesses ambientes de nuvem, né? Considerando as limitações deles, né? E explorar a questão da escala, do armazenamento, né? E da ampla conectividade, né? Então a gente consegue inclusive fazer a implantação lá do OpenHAB, do OpenRemote, do Dojo e do OpenAssistant, né? Como eu disse, dadas as especificidades, né, e os ajustes que precisam ser feitos, né, que não são plataformas exclusivas para esses ambientes, embora eles possam rodar nesses ambientes. Então, se com ajustes, né, algumas configurações um pouco mais complexas, né, principalmente com relação à visão que esses middleware têm dos componentes, né, em uma rede remota, né, então isso pode ser feito, inclusive, tá? Então a Amazon ela tem aí como serviço, né, de software de dispositivo, que eu decidi destacar aqui, que é uma versão customizada do FreeRTOS, que é um sistema operacional de código aberto, né, de tempo real para o microcontrolador, né. Então esse microcontrolador tem um processador simples, né, como a gente já viu, com restrição de recursos, que pode ser acoplado, né, onde pode ser acoplado em vários dispositivos, né, como
sensor, rastreador, né, de condicionamento físico, etc. Né? Qualquer tipo de sensor aí nas portas deles disponível. Novo slide intitulado Serviços de IoT, com um texto relacionado ao software de dispositivo. A AWS possui uma versão customizada do FreeRTOS, que é um sistema operacional de código aberto em tempo real para microcontroladores. Um microcontrolador contém um processador simples, com restrição de recursos que pode ser encontrado em vários dispositivos, como aparelhos, sensores e rastreadores de condicionamento físico. Outro serviço envolve o serviço de controle, né, que é o gerenciamento de dispositivos de IoT da AWS, né, permite incluir registro, monitorar e gerenciar dispositivos de forma remota, né, considerando a escala desses dispositivos. O IoT Core, que permite a conexão de diversos dispositivos IoT e rotear trilhões, aí é na escala de trilhões, né, então uma infraestrutura que não pode ser desconsiderada, né, a infraestrutura computacional desses provedores, para lidar com dados, por exemplo, de cidades inteligentes, né, do porte da cidade de São Paulo, por exemplo. Então imagina uma cidade dessa totalmente sensoriada, se utilizando das mais diferentes tecnologias de comunicação, gerando centenas de milhares, né, milhões, bilhões e trilhões de dados, né, que precisam ser processados em tempo real, né, para ações serem tomadas. Então faz sentido plataformas já prontas, né, ou digamos, bem ajustadas nesses ambientes para lidar com esse volume de dados. Tá? Numa escala reduzida, é interessante pensar em soluções menores, né, que não se utilize diretamente de grandes provedores, tá? Mas que conversam com eles porque trabalham com soluções open source, né, que também são utilizadas por esses provedores de serviço. No slide seguinte, o texto Serviços de controle, AWS IoT Device Management. Auxilia na inclusão, registro, monitoramento e gerenciamento remoto de dispositivos de IoT em escala. AWS IoT Core permite conectar bilhões de dispositivos de IoT e rotear trilhões de mensagens para serviços da AWS, sem gerenciar a infraestrutura. Além do serviço de controle, é o serviço de análise, né, que é o IoT Analytics, né, que é um serviço gerenciado para facilitar a execução e análises sofisticadas em volumes massivos de dados de IoT, né. Então, permite, por exemplo, operacionalizar fluxos de trabalho, consultar dados com mais facilidade, usando as ferramentas de consulta de dados, né. Escalabilidade automática, né, técnicas para facilitar a preparação e processamento de análise de dados, né, para essas análises, né. Então, como é que eu vou fazer as análises? Se utilizar das ferramentas já nativas da Amazon para fazer análise desses dados, né. Então, do ponto de vista de escala, não há situação melhor do que usar o ferramental disponibilizado pela Amazon, né. Longe de contestar isso, logicamente, tá? Slide com informações relacionadas aos serviços de análise. O AWS IoT Analytics é um serviço totalmente gerenciado que facilita a execução e a operacionalização de análises sofisticadas em volumes massivos de dados da IoT. Alguns benefícios: operacionalizar fluxos de trabalho, consultar dados com mais facilidade, escalabilidade automática, técnicas para facilitar a preparação e o processamento de análise de dados para análise. Com relação a recursos, há também o gerenciamento de dispositivo, né, que tem como objetivo fazer o registro de dispositivos, organizar dispositivos conectados em grupo, né. Então, esses dispositivos eles ficam disponibilizados no ambiente fora da Amazon, né, mas conectado com ela, tá? Obtendo dados, né, trocando dados com a Amazon, e a Amazon se responsabiliza por armazenar esses dispositivos, né, armazenar os dados provenientes desses dispositivos e permite a criação de um data lake, né, de dados de IoT para posterior análise e averiguação. Tá? Permite indexar pesquisas, registro em log, né, aqui tem um errinho, em log de dispositivos, né, e gerenciamento remoto também dos dispositivos. Né? Então verificar se o dispositivo está online ou não por meio de mecanismos de monitoramento. O docente avança um slide com o título Recursos e o conteúdo AWS IoT Device Management. Registrar dispositivos, organizar dispositivos conectados em grupo, indexar e pesquisar, registro em log dos dispositivos,
gerenciamento remoto dos dispositivos. Avançando também, então a gente tem aqui algumas interfaces, né, que envolvem aí o gerenciamento do dispositivo, né, você pode especificar detalhes dos dispositivos, agrupar esses dispositivos, né, em categorias, né, usar ferramentas para buscar informações relacionadas a esses dispositivos também, tá? Em novo slide, a professora apresenta 3 interfaces. À esquerda, há uma página com os seguintes elementos: cabeçalho da AWS na parte superior com os itens clicáveis, Services, Resource Groups, User, N.Virginia e Suporte. Título: Specify the details for your things. Texto em inglês. Bulk Thing Registration relies on new line delimited JSON. Each line contains a parameter map defined as a JSON object that represents a new thing to registry. Primeira seção. Parameter file. Select a new line delimited JSON file from an S3 bucket to supply the necessary parameters for your template. Arquivo selecionado. Input file.json. Com o botão Change à direita. Segunda seção. Provide access to AWS IoT with a role. Select an IAM role to grant this book registration task access to AWS IoT and S3. Learn more about the necessary permissions. A função selecionada é IoT, com os botões Clear e Select à direita. No canto inferior direito, os botões de navegação Back e Start Bulk Registration. No canto superior direito, outra página. Na barra lateral esquerda, título: AWS IoT. Opções de navegação: Monitor, Onboard, Manager, Things, Types, Groups, Jobs, Greengrass, Secure, Act, Test, Software, Settings, Learns. No centro da página, a seção Groups com os elementos. Name com os arquivos clicáveis. Building 1, Building 2, V1-Lightbulbs e V2-Lightbulbs. No canto superior direito, item selecionado, List, barra de pesquisa, Search Groups. Botão Create, seguido de 3 ícones listados, um sino, um círculo com um ponto de interrogação e outro círculo com um gráfico de linhas. No canto inferior direito, a terceira interface com o título Advanced Search, Fleet Indexing. Descrição: Fleet Indexing is a managed service that makes it easy for you to index and search your thing registry and thing shadow data in cloud. There are 2 different types of fleet indexing. No centro, há 2 cartões principais ilustrados com 2 esferas conectadas por linhas e pontos. Primeiro cartão à esquerda. Título: Locate or Identify Specific Devices. Descrição: Look up individual things in your fleet that match your search criteria. Botão Search. Segundo cartão à direita. Título: Aggregate Fleet Data. Descrição: Returns aggregation requires such as statistics percentile and cardinality based on your query. Botão Run Aggregations. No rodapé, o texto: You may configure your fleet index setting at any time. Go to Settings. O core da AWS possui componentes como um gateway, né, um device advisor, né, um agente de mensagens, tá, a autenticação, um mecanismo de autenticação e autorização em relação bastante grande com segurança, né, registro, né, de dispositivos e criação de mecanismos de regras, né, que se assemelha muito àqueles mecanismos que nós vimos nos middlewares mais locais, né, no caso OpenHub, OpenRemote, enfim, tá.
As funcionalidades aqui são basicamente parecidas com as dos mídias locais, mas considerando uma escala muito grande. Tá? Slide Recursos com tópicos referentes ao AWS IoT Core, Device Gateway, Device Advisor, Agente de mensagens, autenticação e autorização, registro, mecanismo de regras. E o Core, então, lida, né, ao mesmo tempo com as necessidades dos usuários, com as necessidades dos dispositivos. Né? Em novo slide, uma imagem ilustra o fluxo de comunicação em um sistema AWS IoT Core. Ela está dividida em 3 seções principais que estão lado a lado e conectadas por setas horizontais. À esquerda, Devices Publish and Subscribe. Um carro com 3 termômetros e um ventilador. Legenda: Billions of devices can publish and subscribe to messages. No centro, AWS IoT Core. Uma nuvem laranja sobreposta por um círculo e 3 linhas verticais com pontos nas extremidades. Legenda: Messages are transmitted and received using the MQTT protocol, which minimizes the code footprint on the device and reduces network bandwidth requirements. À direita, Devices Communicate. Um carro com uma nuvem acima contendo a logo AWS Lambda, um balde que representa a Amazon S3 e uma nuvem menor com o sinal de soma. Legenda: AWS IoT Core enables device to communicate with AWS service and each other. Então, veja aqui o aparecimento de novo do mecanismo de troca de mensagens, né, o Publish Subscribe, né? Então, bilhões de dispositivos podem publicar e obter dados, né, de tópicos, né, desde que assinem esses tópicos. Né, e o IoT Core cuida, né, das mensagens que são transmitidas e recebidas usando protocolos padronizados como MQTT. Né. E como isso está dentro da nuvem da Amazon, você consegue, baseado nesses dados obtidos, né, fazer as análises necessárias e se integrar com outros produtos, inclusive da AWS. Bom, o Analytics, em particular, tem a função de organizar a coleta, o processamento e armazenamento, né? Coleta de dados de qualquer fonte, né? Ou dados que você deseja armazenar e processar. Né? Também cuida de processamento, né, que envolve limpeza desses dados, filtragem, a transformação. Né? Também são características que nós consideramos também quando falamos sobre análise de dados, né? Depois de dados coletados, o processo de filtragem. Né? E o armazenamento, né, que envolve armazenar dados, né, especialmente relacionados aos dados que envolvem análise de séries temporais depois. Tá? Slide AWS IoT Analytics. Nele há 3 blocos cinza com os itens: coleta, dados de qualquer fonte, somente dados que deseja armazenar e processar; processamento, limpeza, transformação, reprocessamento; armazenamento, data store de séries temporais. Ainda com relação à análise, né, é possível fazer execução de consultas usando a linguagem SQL, analisar séries temporais, fazer automatização e execução de containers. Né? Então eu posso usar a infraestrutura da Amazon, levando uma imagem de container para lá com a minha solução, ou desenvolver a solução dentro dos containers dentro do container das imagens já ajustadas para isso, né? Algumas imagens padronizadas. Tá? E, por fim, a visualização desses dados, né, com ferramentas de visualização. Tá? Em novo slide, itens relacionados à análise, execução de consultas SQL, análise de séries temporais, automatização e execução de containers, captura incremental de dados. Abaixo, a palavra visualização está destacada em amarelo. Bom, então era isso que eu queria discutir nessa aula, né? Considerando o ferramental que a Amazon tem disponibilizado para lidar com gestão e análise de dados no contexto aí de várias aplicações, né? Em particular aqui de internet das coisas. No último slide, as referências da aula retiradas do site aws.amazon.com. Tá?
Lembre-se de realizar a atividade avaliativa da semana, né, participar dos fóruns, né, e, sendo possível e tiverem tempo, analisar os materiais de apoio e os vídeos de apoio. Até a próxima, pessoal! Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias. Narração Thaís Lenk. Mixagem Leandro Ribeiro. univesptv.com.br